Olá pessoal, essa semana a gente vai estar trabalhando a área de polígonos. A área nada mais é do que o nome que a gente chama para a superfície, ou seja, cada uma das figuras planas possui uma fórmula específica para o cálculo da sua área. A área nada mais é do que espaço. Espaço ocupado por figuras 2D. O que são figuras 2D? Figuras que possuem duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? Comprimento e largura. Essas são as duas dimensões das figuras 2D. Tudo que tem duas dimensões possui área, certo? E área nada mais é do que calcular o espaço ocupado dentro de uma figura ou de uma superfície. Sempre a gente vai representar ou por A ou por S, tá? Dependendo do livro que a gente se encontra, ele é representado por S, a área. Então bora lá. Só para que vocês entendam, a área ocupada por essa figura é todo o espaço dentro dessa figura, ok? É isso que é área. Calcular a área é calcular quantos quadradinhos que está sendo ocupado dentro dessa figura aqui, tá? Então, área nada mais do que isso. A área da figura S é o espaço ocupado. Como a gente está trabalhando com figuras de segunda dimensões, se ele tem metro de comprimento e metro de largura, metro vezes metro, vimos em potência que tudo que multiplica ele mesmo é uma potência. Então, se ele repete duas vezes, é metro ao quadrado. Metro ao quadrado é a unidade de medida de área. Ok? Podemos ter também centímetros quadrado, podemos ter áreas enormes de quilômetros quadrado, ok? Existem os múltiplos e os submúltiplos dessa unidade de área. Tá, professor, então como é que eu vou calcular a área das figuras mais simples, das figuras planas geométricas? Tá, quando eu trabalho com o triângulo é uma figura geométrica formada por três lados e três ângulos. Como que eu acho então a área de um triângulo, o espaço ocupado por esse triângulo? Bem, a medida aqui de baixo, de comprimento, a gente chama ela de base, representado pela letra B. E a medida que sai lá do topo, perpendicular a essa base, é o perpendicular porque forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, é o que a gente chama a altura da figura, representado por H. A área nada mais é do que eu pegar a base, multiplicar pela altura e dividir por 2. Tá? Então essa é a fórmula da área do triângulo. Qualquer triângulo. Lembrando que triângulos possuem classificações quanto aos lados e também aos ângulos. Pelos lados eu tenho o triângulo equilátero, eu tenho isósceles e eu tenho escaleno. Se eu fosse pelos ângulos, eu tenho acutângulo, eu tenho retângulo e eu tenho obtusângulo. Lembrando que equilátero, três lados iguais, isósceles, dois lados iguais, escaleno, os três lados são diferentes, acutângulo, todos os três ângulos menores que 90 graus, retângulo, eu tenho um ângulo igual
a 90 graus e obtusângulo eu tenho um ângulo entre 90 e entre 180, certo? Então tem essa abertura aí. Então, fórmula da área do triângulo é essa daqui. Qualquer triângulo, independente do seu tipo, pode ser encontrada a área através dessa fórmula. O retângulo. O retângulo é uma das figuras quadriláteras, porque possui 4 lados, por consequência 4 ângulos. A mesma coisa. O comprimento desse retângulo é o que a gente chama de base, é a parte de baixo da figura. E ortogonal à base, eu tenho o segmento de altura, representado por H. Para encontrar a área ocupada por esse retângulo, nada mais é do que eu multiplicar quantos quadradinhos vai ter aqui na minha base por quantas fileiras que está sendo ocupada, ou seja, minha altura. Então, a área é base vezes altura. Do quadrado também é parecido, mas o quadrado, a base, por ser todos os lados iguais, que é a característica marcante do quadrado, eu tenho o chamado de lado, tá? Então todos os lados são iguais, então eu não tenho uma diferença aqui para a base e a altura, eu só chamo eles de lados. E a área, nesse caso, é lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado, já que é um número multiplicando ele mesmo duas vezes. Se eu multiplicar o lado por ele mesmo, eu encontro a área ocupada pelo quadrado. O paralelogramo é muito parecido com o retângulo, só que ele é inclinado, ele não forma ângulo reto, certo? Então eu tenho o comprimento aqui que a gente chama de base, e traçando lá de cima até chegar na base perpendicular, eu tenho a altura. Lembra, a altura é o segmento que parte perpendicular à base, do ponto mais alto até chegar na base. A altura eu chamo de H, a base eu chamo de B. A área, fórmula da área, nada mais é do que pegar a base, multiplicar pela altura. Se vocês notarem, se eu pegar a área desse triângulozinho, se eu cortar aqui, é exatamente a área complementando aqui. Então, o que me sobra? Um retângulo, certo? Com a mesma base e com a mesma altura. Por isso que as fórmulas são iguais. Se eu deslocar esse triângulozinho para complementar do outro lado, eu transformo esse paralelogramo em um retângulo. O losango. Lembrando que o losango também é uma figura que tem os 4 lados iguais, porém os seus ângulos são diferentes, certo? O losango eu tenho a medida partindo de um vértice até o vértice oposto, que eu chamo de diagonal maior, representado por D maiúsculo, e de um vértice atravessando pelo outro vértice, eu tenho a nossa segunda diagonal, só que essa é a diagonal menor, representado por D minúsculo. Se eu pegar isso daqui e traçasse aqui essas diagonal do lado de fora, isso daqui não me lembra um retângulo? Só que esse retângulo, eu tenho a metade dele vazio. Então o que eu faço para encontrar a área? A área é pegar a área desse retângulo que a gente cria, que é a diagonal menor vezes a diagonal maior, ou vice-versa, não vai fazer diferença, diagonal maior vezes diagonal menor,
e dividir ela por 2, pegar só a metade, já que eu só quero a área de dentro, que é exatamente a metade, certo? O trapézio é um dos quadriláteros, o único que não tem dois lados paralelos, dois par de lados paralelos. Ele só vai ter um par de lado paralelo. Lembra que os trapézios podem ser classificados também entre isósceles, retângulo e escaleno. A mesma ideia do triângulo. Isósceles, eu tenho esses dois laterais iguais. Retângulo, porque eu tenho os ângulos formados na base iguais. E escaleno, os três lados diferentes. Tá, professor, como é que eu calcularia então a área desse trapézio? Bem, se vocês pegar e traçar a base, aqui eu tenho o que eu chamo de base maior, já que o trapézio tem duas bases, já que não são lados paralelos. Aqui em cima eu tenho o que eu chamo de base menor, representado por B minúsculo, e se eu traçar do ponto mais alto até a base do meu trapézio perpendicular, eu tenho a altura que eu chamo de H. Como é que eu acho então a fórmula para essa área do trapézio? Se eu pegar e imaginar a mesma coisa com o paralelogramo e com o losango, o que eu tenho aqui? Se eu complementar isso daqui, eu tenho um retângulo. E como é que é a área do retângulo? É base vezes altura, só que eu tenho duas bases. Então, vou somar base maior mais base menor. Então, Bzão mais Bzinho, área, vezes a altura. Só que eu não pego essas partes pequenas. Então, eu vou dividir ao meio, certo? Então, fórmula do trapézio é somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Bem, professor, como é que eu aplico isso então no cotidiano, a parte prática? Então, bora lá. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. E no centro dele, construiu uma casa de base também retangular, medindo 6 metros de largura por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama de forma a cobrir todo o espaço que sobrou no terreno. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Tá, grama eu só tenho em volta da casa. Como eu vou resolver esse exercício, a gente tem que pensar um pouquinho, questão de raciocínio lógico. Como é que eu acho essa área que circula a casa? Não, professor, eu posso pegar então e dizer que a área do gramado é o quê? A área maior do retângulo. Então vamos chamar aqui área do lote, ou área do terreno. É a área do terreno menos a área da casa. E como elas são retangular, eu consigo calcular tudo isso daqui. Vou fazer aqui do lado. A área do terreno é um retângulo, então base vezes altura. Qual que é a base do meu terreno? 20. Qual que é a altura? 10. 20 vezes 10, 200 metros quadrados, minha unidade de área. E a área da casa? A área da casa, eu tenho também um retângulo, então base vezes altura. A base é 16, a altura é 6. 16 vezes 6, fazendo aqui no lado, 6 vezes 6, 36. Opa. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9.
Então, 96 metros quadrados. A área do gramado, então, vai ser o quê? 200 metros quadrados do terreno, menos 96 metros quadrados da casa. E subtraindo, eu chego em 104 metros quadrados de grama que eu vou precisar, certo? Aqui, Sérgio resolveu gramar novamente uma área plana que se encontra representada na malha quadriculada abaixo. O preço da grama é, aqui cortou, pessoal, mas é R$5. Quantos reais Sérgio gastará para gramar essa área? Não, professor, mas isso aqui não é nenhuma figura que eu conheço. Pessoal, quando for nesse caso, imagine uma figura que vocês conheçam. Ó, eu tenho esse quadrado aqui, só que dentro desse quadrado eu tenho que tirar esses dois triângulos. Então, para me achar essa área que ele vai gramar, a área da grama, é pegar a área do quadrado menos a duas vezes, né? Menos duas vezes a área do triângulozinho, já que o triângulo são iguais. Qual que é a área do quadrado, então? Meu quadrado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 vezes 9, 81. A unidade não está aqui, mas vamos colocar metros. Metros quadrados. A área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2, já que é metade da área de um quadrado, ou de um retângulo. Base, eu tenho 2 quadradinhos, altura, 2 quadradinhos. Então, 2 vezes 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 2, 2 metros quadrados. A área da grama, então, é o quê? 81 menos 2. 81 menos 2, 79 metros quadrados. Acabou o exercício? Não. Ele pede o valor em reais que será gasto. Eu preciso 79 metros quadrados de grama. O preço da grama é R$5, então vou multiplicar por 5. Multiplicando por 5, 79 vezes 5, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 7, 35, mais 4, 39. Então vou gastar R$395. Essa é a resposta para o meu enunciado. Ele não pediu exatamente o valor da área que vai ser gramado. Ele pediu o valor que será gasto para poder gramar essa área. Observa a forma geométrica de cor cinza desenhada na malha quadriculada abaixo. A medida da área dessa forma geométrica é... Pessoal, tem duas visualizações aqui. Ou vocês enxergam um quadrilátero numa figura só, ou vocês vão ter que dividir essa figura em 3. 2 triângulos e um quadrilátero e um retângulo. Ou vocês verificam... Opa, não trocou. O trapézio, considera o trapézio inteiro, ou vocês vão ter que dividir isso em 3 figuras. Se a gente for atrás da área do trapézio, a área do trapézio, qual que é a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Base maior é 8. Qual que é a base menor? 1, 2, 3, 4. Vezes a altura. Qual que é a altura? 2 quadradinhos. Dividido por 2. Multiplicação e divisão ao mesmo tempo, posso cortar porque 2 dividido por 2 dá 1. Cortar em sentido de simplificar. 8 mais 4, 12 metros quadrados. Se eu fosse separar
em blocos, a área do triângulo seria o quê? Tem 2 de base, 2 de altura, dividido por 2. 2 simplifico com 2, então cada triângulo tem 2 metros quadrados. Se eu fosse verificar a parte do retângulo, a área do retângulo é 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8 metros quadrados. A área total, então, dessa figura é a área do retângulo, 8, mais 2 triângulos, de 2 cada. Então, 8 mais 2 vezes 2, 4. 8 mais 4, 12 metros quadrados, tá? Então, independente da maneira que vocês visualizam a figura, a resposta tem que ser a mesma. Lembrando sempre da unidade de área. Se eu estou trabalhando com metros, então metros ao quadrado. Bem, pessoal, exercício de área, espero que compreendam.